Me fala, ovelhinha, se isso já aconteceu com você. Constantemente, quando vamos meditar aqui, na palavra de Deus, ficamos às vezes surpreendidos, ficamos surpresos com algumas atitudes do povo de Deus. Exemplo, quando lemos a história de Israel e vemos que Deus tirou Israel lá do Egito com mãos fortes, Deus enviou as 10 pragas, abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, vimos que Deus mandou maná para alimentar o povo e que durante o dia existia uma nuvem guardando o povo ali para que o sol, era deserto, para que o sol, o calor não viesse tostar aquele povo. À noite o deserto é muito frio, o dia é muito quente e a noite é muito frio. Então Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo de Israel, igual a galinha faz com os pintinhos. E quando vamos continuar lendo a história, vamos ver que o povo de Israel está sempre murmurando, está sempre reclamando, não é verdade? E nós muitas vezes nos surpreendemos. Nossa, como que esse povo reclama? Como que reclama? Já aconteceu isso com você? A gente não entende muitas vezes, né? Poxa, por que esse povo faz isso? Ou quando você olha a história de Sansão e Dalila, gente, por que Sansão fez isso? Ou quando você olha a história de Davi, meu Deus, precisava de Davi fazer isso, por que Davi fez isso? Então, muitas vezes nós nos surpreendemos com os fatos da Bíblia. Porém, irmãos, nós fazemos igual. Porém, de um modo diferente. Sim, ovelhinha, fazemos igual. Nós olhamos, nos surpreendemos e no final das contas agimos como esses homens, essas pessoas da Bíblia. Vamos meditar hoje em Jonas e vamos ver que Jonas fugiu. E quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, como que pode ouvir a voz de Deus e fugir? Mas me fala, ovelhinha, quantas vezes nós também não fugimos? Não fugimos de algo que o Senhor quer? Quantas vezes? E é sobre isso que vamos falar no devocional de hoje. Então já abra o seu coração e receba o que Deus tem para você. Não olhe para Jonas com um olhar de crítica. Como que pode ser desobediente? Foi fugir da voz de Deus, foi desobedecer o Senhor. Não olhe para Jonas assim, mas olhe para você. Será que você também não está fugindo de algo? E quando falamos de fugir, muitas vezes pensamos que é só fugir de fazer uma missão. Mas às vezes hoje Deus quer de você, sabe o quê? Que você perdoe. Que você libere perdão. Perdoe aquela pessoa que te ofendeu. Perdoe aquela pessoa que te machucou. Perdoe aquela pessoa, se liberte disso. Aí você vai olhar para Jonas apontando, né? Mas na verdade tem 3 apontando para você. Perdoe. Talvez você não esteja fugindo de um chamado como o de Jonas, mas está fugindo de algo que Deus está mandando você fazer. Palavra forte, né, irmãos? Mas é isso aí. A palavra, ela confronta. Ela não fala aquilo que eu quero ouvir. Ela fala aquilo que Deus quer falar. Aquilo que você precisa. Deus vai falar com você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Nossos filhos, se deixar, irmãos, eles querem comer só chips, Danone, bala, pirulito, o que eles querem. Mas nós, pais, sabemos que tem que ter o arroz, tem que ter o feijão, tem que ter a carne, tem que ter a salada, não é verdade? Então, nós vamos dar para os nossos filhos o que eles precisam e não o que eles querem. E assim é Deus com a gente. Deus vai falar hoje com você o que você precisa e não o que você quer ouvir. Tá bom? Mas mesmo assim, tá, ovelhinha? Não faz igual o povo de Israel, não, hein? Fique emburrado, não. Deixa aí o seu joinha, curte os 3C. Curte, comenta, compartilha e pare com isso de ficar saindo pela metade no vídeo, hein? Em nome de Jesus.
fique até o final e receba toda a palavra. Se alimente por completo, tá bom? Conto com você, hein? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus. Fiquei feliz porque você chegou para se alimentar aqui, da palavra. E eu tenho certeza que é o Senhor que te trouxe, que é o Senhor que tem te sustentado. Escreva aqui, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece, glória. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, quero dizer que você não chegou aqui em vão, hein? Deus tem uma palavra para você. Então, abra aí o seu coração e venha conosco para o propósito que estamos, onde durante o dia estamos buscando ao Senhor e recebendo gotas de refrigério. Amanhecemos o dia com oração, à tarde, versículos bíblicos, à noite, o devocional e oração para encerrar o nosso dia. Amém? Hoje eu estou compartilhando o devocional aqui do nosso cantinho, da nossa casa. Então, os irmãos não reparem, né? Se ouvirem ganso, cachorro, calopsita, criança, isso faz parte, né, irmãos? Mas receba o que Deus tem para você. Amém? Meus irmãos, no devocional de ontem, eu fiquei com o coração surpreendido com o que Deus fez. O devocional de agora, esse aqui seria o de ontem, seria o primeiro devocional. Mas quando nós começamos a fazer o devocional, o Senhor ministrou algo em nossos corações aqui, do versículo 2 do livro de Jonas. Então nós tínhamos que falar aquilo que o Senhor estava ministrando sobre levantar. A ordem do devocional de ontem, o primeiro devocional de Jonas foi: levanta-te. É para se levantar, é para sair da zona do conforto. Deus não quer te ver prostrado, Deus não quer te ver prostrada. Vimos também que se te mostrares frouxo no dia da angústia, ovelhinha, a sua força será pequena. Tá passando por luta, por tribulação, tá passando na prova, mas seja forte, tenha coragem, não desanime, busque do Senhor a sua força. E no primeiro devocional de Jonas, o Senhor nos levou para um caminho que eu não imaginava, que eu não tinha sequer preparado ou pensado, meus irmãos. Olha o poder da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo está ministrando, ele realmente dirige, ele realmente abre a fonte e traz alimento fresquinho do céu. A palavra de ontem está até agora no meu coração. Quando o Senhor disse que é necessário nos posicionar, nos colocar na condição de filhos, saber da nossa identidade. Olha, posição, identidade, filiação, aí sim você vai se levantar. E quando você se levantar como filho, você precisa saber quem você é, você precisa saber a sua origem, que você não está aqui fruto de uma explosão, de um Big Bang, não. Você não está perdido aqui, ovelhinha, você não está perdida. Deus tem propósito para a sua vida, mas é necessário, antes de cumprir o propósito que Ele tem para você, você precisa se colocar na sua posição e se levantar. E foi isso que Deus ministrou ontem, palavra fresquinha do céu. E hoje vamos continuar aqui, no versículo 3, que diz: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. Ontem nós vimos que o Senhor falou com Jonas no versículo 2, levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ontem vimos isso, levanta-te. E hoje vamos ver que Jonas se levantou. Mas se levantou, irmãos, para fugir da face do Senhor. Não venha criticar Jonas, só me responda. Você já fugiu de algo da parte do Senhor? Ou você está fugindo, ovelhinha, de algo que Deus tem te incomodado, que Deus tem ministrado com você? Me fala aqui. Isso ajuda outras pessoas a se identificarem com o que você está passando. Isso nos ajuda. Mas aí eu te faço uma pergunta. Por que Jonas fugiu, irmãos, mesmo ouvindo a voz de Deus? Olha aqui, E veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor. O que levou Jonas a fugir, mesmo ouvindo a voz de Deus? O que nos leva a fugir de algo que vem do Senhor? O que nos faz pensar que é possível fugir da grandeza deste Deus soberano?
Me fala aqui, o que você acha, hein? O que nos leva a fugir? O que levou Jonas a fugir? O que acontece com a nossa mente? O que acontece, ovelhinha? Vou dar um tempo aí para você pensar e responder. Ovelhinha, nós amamos estar no controle da situação. Nós gostamos de saber o que vai acontecer. O ser humano não gosta de instabilidade, não gosta de insegurança. E a partir do momento que Deus te chama, que Deus te fala algo, aquilo vai te colocar na dependência dele. Aquilo vai fazer você caminhar pela fé. Dependendo daquilo que o Senhor te chamar, você vai ter desconforto. Vai te tirar daquela zona de conforto. Você vai ter que bater de frente com alguns preconceitos que você tem. Tem pessoas, irmãos, que têm preconceitos. Não, para aquela pessoa eu não falo de Deus. Por mim que morra sem Deus. Sabe, tem pessoas que têm preconceito forte, preconceito grande. E o Senhor pode levantar aquela pessoa para falar de Deus exatamente para aquela pessoa que ela tem preconceito. Quando Deus te chama, Ele te chama para uma grande obra e nessa obra Ele vai revelar também quem você é. Se você vai obedecer, se você vai ter um coração quebrantado. Foi o que aconteceu com Jonas, meus irmãos. Jonas conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o nosso Deus bondoso e misericordioso. E ele sabia que se ele obedecesse à voz do Senhor e que se ele fosse pregar em Nínive e se o povo viesse a se arrepender, sabe o que ele sabia? Que Deus perdoaria o povo. Então ele estava com o coração resistente. Deus vai perdoar aquele povo? Não vou não. Eu não vou não. Vai perdoar? Não vou. Aquele povo não merece perdão. Olha Jonas aqui, igual a gente, né? Que se surpreende com os fatos da Bíblia. Jonas aqui querendo julgar também, né? Não, eles não merecem perdão, não. Eu não vou. Eu não vou pregar para aquele povo. Aquele povo é muito ruim. Aquele povo é muito mau. E eles vão se arrepender. E Deus vai perdoar aquele povo. Olha, irmãos, a atitude que Jonas teve. E muitas vezes nós também temos essas atitudes. Ao negar uma ordem de Deus, ao negar o chamado de Deus, que pode ser para uma missão, ou até mesmo, como eu disse, um perdão, um ato de bondade, uma ajuda para alguém, e a pessoa fica ali, resistindo. Não vou fazer isso, não vou. Muitas vezes, ovelhinha, o problema não está na missão, não está naquilo que Deus te chamou, mas aqui, no seu coração, aqui dentro de você. E é aí que o Senhor quer trabalhar. É aí que o Senhor quer moldar. E enquanto você resistir, enquanto você não obedecer à voz do Senhor, você não vai passar para o próximo degrau. Porque para passar para o próximo degrau é necessário uma mudança que o Senhor requer aqui dentro. E não adianta se esconder do Senhor. Não adianta fugir do Senhor. Ele te acha, Ele te encontra. Ouvir a voz do Senhor, obedecer ao chamado de Deus, requer renúncia, ovelhinha. É você abrir mão dos seus desejos. É você, abrir mão da sua carne, do que a sua carne quer. É você dizer, Senhor, eis-me aqui. E caminhar realmente pela fé. Porque quando o Senhor chama, você olha para você assim e fala, Deus, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz. Eu não sei fazer isso. É você caminhar pela fé, crendo que aquele que te chamou vai te capacitar. Aleluia! É Ele que capacita. É Ele que vai te ensinar a falar. Irmãos, aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 6, 8, Jeremias diz bem assim, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Oh, glória! Sabe quem falou isso aqui, irmãos? Foi um grande profeta, foi Jeremias. Senhor Deus, eis que não sei falar, sou apenas um menino. Mas olha o que Jeremias fez, olha o que esse menino fez. Olha a humildade de você reconhecer que você não sabe. Senhor, eu não sei falar.
Mas você vê que o próprio Deus capacita, que o próprio Deus vai te enchendo, que o próprio Deus vai te estimulando, te incentivando, te impulsionando. Isso, irmãos, Ele impulsiona. Aleluia. É Deus, é o nosso combustível, Ele que impulsiona. Eu sei que como homens, como seres humanos, somos falhos, somos frágeis e temos os nossos medos. E está tudo bem, é normal tentarmos fugir daquilo que é novo. Mas lembre-se, quando o Senhor te manda fazer algo, quando Ele te ordena algo, ou quando Ele coloca um propósito, um chamado na sua vida, Ele quer trabalhar com você. Quando Ele te manda perdoar, orar por alguém, ajudar, Ele quer que você trabalhe aqui dentro no seu coração. Porque muitas vezes, para a gente perdoar, não é verdade? Você tem que, Senhor, eu perdoar aquela pessoa, Senhor, que tem que me pedir perdão. Isso não é justo. Deus, isso não é justo. Ela que tem que pedir perdão, não é? Mas o Senhor requer de você humildade. Humildade. Porque servos do Senhor são assim. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos ensinou isso, a perdoar aquele que nos ofende. Eu não vou esperar perdão da pessoa, eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu, ovelhinha. Olha que profundo. E assim Deus requer de mim e de você. Porém, tudo isso mexe com a gente, nos confronta. Não, isso não. O Senhor me pede qualquer coisa, Deus, menos isso, não é verdade? Não, perdoar aquela pessoa, orar para Deus prosperar ela, orar para Deus abençoar aquela pessoa. Ah, não, Deus, aí já é demais. Olha como nos confronta. E existem, né, irmãos, vários outros exemplos de situações que nos confrontam, que a gente resiste a falar, não. Ah, não, Senhor, isso dói demais em mim. Mas é aí que o Senhor vai te curar. A sua vitória está aí, ovelhinha. Quando você matar o seu eu, quando você tirar o seu eu, sabe? Quando você renunciar à sua carne e permitir que o Espírito Santo tome a sua vida. Aleluia. Então, ovelhinha, se o Senhor hoje está te chamando para algo, se você sente aqui no seu coração o chamado de Deus, não resista. Responde assim como Isaías 6:8. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Escreve aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder. Isso só vai te atrasar. Só vai atrasar o que Deus tem para você. Você vai ficar dando volta, igual o povo de Israel ficou lá no Egito, dando volta, dando volta, dando volta. Era uma viagem que era para durar 40 dias, irmãos. Israel ficou no deserto 40 anos. Era para ser 40 dias. Ficaram 40 anos porque de tanta murmuração, reclamação. E ficaram lá rodeando. A saída, tá bem aqui a saída. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Enquanto você não obedecer à voz do Senhor, aquilo você vai ficar rodeando. E você, ao invés de ir para o próximo degrau, entrar na terra prometida, vai ficar no deserto, vai ficar passeando no deserto 40 anos. Está queimado, né, irmãos? Então, diz, eis-me aqui, e se levante e fale, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou fazer, tá? É para orar para ciclano? É para perdoar? É para fazer isso? Senhor, eu vou, tem misericórdia de mim, me capacita. E Ele vai, ovelhinha, te capacitar. Não é fácil, aquilo que o chamado nunca é fácil. Mas nós temos um Deus que está ao nosso lado, nos sustentando. É Ele que nos sustenta todos os dias. E lembre-se, Ele quer te moldar. Estamos aqui, irmãos, nessa caminhada, em um processo. E nesse processo, já falo o nome, processo, o Senhor vai nos moldando todos os dias até estarmos prontos para nos encontrarmos com Ele. Então, não se endureça neste processo, não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não endureça. Amém? Eu oro para que Deus fale melhor, ovelhinha, ao seu coração, para que Ele venha ministrar aí e que você possa obedecer à voz do Senhor. Por mais que custe muitas vezes o nosso conforto, custe muitas vezes nosso ego, custe, né, nosso orgulho, nosso bem-estar, mas é melhor obedecer, né? Obedeça a voz do Senhor. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa aí o seu joinha e amanhã vamos continuar no nosso devocional de Jonas e eu te aguardo. Amém?
Senhor querido, muito obrigada por mais este devocional. Obrigada por sua misericórdia. Perdoe, Pai, nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. E nesta hora eu coloco essa pessoa nas Tuas mãos. Pai amado, eu não sei pelo que ela está passando. Eu não sei qual o seu chamado na vida dela. Mas que ela possa, Senhor, conseguir ter forças para se levantar e obedecer à Tua voz. Toque no coração dela. Dê a ela, Senhor, prazer e alegria. Dê a ela força e ânimo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Visite a casa dela, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, ovelhinha. Te amo em Cristo Jesus e até amanhã, hein? E venha comigo no Propósito com Deus.